eu sei medir a minha evolução? Eu estou evoluindo nos meus estudos? Eu sei como medir, né? Quais são os dados que eu tenho que avaliar? O que é importante para mim? Olha só, primeira coisa, por que é importante medir se eu estou evoluindo ou não? Essa é a primeira coisa. Gente, se você está estudando, né? Isso é muito comum, o aluno começa a estudar. Você está estudando o tempo todo. Se você não medir se você está evoluindo ou não, você primeira coisa, você vai ter aquela sensação de que você não está saindo do lugar, porque você estuda, tem questões que você erra, tem questões que você acerta. Como que você vai saber se você está evoluindo ou não? Só tem uma forma, medindo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui qual é a melhor maneira de medir, mas só tem uma forma, medindo. Então, olha só, é muito importante eu ter noção onde é que eu estou evoluindo e onde eu não estou evoluindo. Por quê? Porque de acordo com a minha evolução ou a minha não evolução, eu vou dar atenção nos meus estudos. Então, ter essa métrica, onde eu cresci, o quanto falta, é muito importante. Imagina o seguinte, ó, uma analogia aqui pra gente. Eu vou viajar. Estou na cidade A e vou para a cidade B. Não é bom quando a gente vê a placa, ó, cidade B é X quilômetros. Aí você anda mais um pouco, cidade B é a X quilômetros. Por que isso é bom? Porque vai mostrando que você está no caminho certo. Daqui a pouco você chega. E você começa também a se programar. Opa, estou chegando. Ah, tá ficando mais tranquilo, estou chegando. Isso é muito importante. Nos seus estudos, isso também é muito importante. Olha só, o que a gente precisa entender? Lembra de como funciona o nosso estudo, né? Para a gente conseguir se dar bem, eu tenho que ter um cronograma. Neste cronograma, a gente vai falar sobre medir a evolução, tá? Vamos lá, a gente vai falar sobre isso. Mas olha só, dentro do cronograma, tem que contemplar todo o conteúdo que eu preciso estudar. Então, vi o conceito, vi a teoria, estudei tudo que eu preciso estudar. Beleza. Consegui fazer exercícios, fixação, fiz tudo isso que eu precisava fazer. Ok. Atingi o meu primeiro objetivo. Então, meu primeiro objetivo é dominar os conteúdos, a teoria, o conceito que vai ter na minha prova. Conteúdo base, conteúdo específico, ter feito exercícios. Eu preciso treinar isso. Essa é o meu primeiro desafio, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, antes de me preocupar em medir, quantos acertos eu tenho que ter, quanto tempo eu tenho que gastar, antes de me preocupar com medir a minha evolução, eu preciso ter base. Beleza? Isso é indiscutível. Eu estou partindo do princípio que você já tem essa base. Tudo bem? A partir do momento que você já tem essa base, o que você precisa fazer? Tendo a base, aí nós vamos começar a fazer métricas do meu desempenho. Por quê, Débora? Olha só, eu estudei toda a base de matemática, de física, de química, de geografia, de história, sei lá, todas as matérias que você tem que estudar para o seu vestibular. Fiz o meu primeiro simulado. Eu estou partindo do princípio, gente, que para vocês já é muito clara essa ideia do simulado, que tem que ter o simulado certo, que tem que ter as questões certas. Lembra de tudo isso? O meu simulado, ele tem que representar, refletir a minha prova. Então, olha só, se eu vou fazer uma prova nível 1, o meu simulado tem que ter nível 1. Se eu vou fazer uma prova nível 2, o meu simulado tem que ter nível 2. Nível 3, a mesma coisa. Se eu vou fazer uma prova de 60 questões, meu simulado tem que ter 60 questões. Se eu vou fazer uma prova de 90, o meu simulado tem que ter 90. Então, eu vou medir dentro de uma situação real, o mais real possível. Então, eu estou partindo do princípio que tudo isso está ok para vocês. Então, ó, eu tenho conteúdo base. Aí, tendo o meu conteúdo base, eu começo a fazer simulados. Ok, Débora, estou fazendo simulados. Faço o meu primeiro simulado. Lembra que nós falamos sobre nossa correção detalhada em uma live aqui? Não sei se foi ontem ou antes de ontem. Eu falei sobre a correção detalhada. Lembra como a gente faz correção detalhada? Para saber o que acertou, o que errou, o caderno do erro. Nós falamos sobre isso, tá? Então, fiz o meu primeiro simulado, fiz a minha correção detalhada, ok. Acertei, vou partir do princípio aqui, só para ficar dinâmico, eu vou dar exemplo de uma prova, tá? Estou numa prova nível 1, típica, 40 questões. Então, fiz um simulado, acertei 30 de 40, por exemplo. Tudo bem?
Beleza, Débora, acertei 30 de 40. Faço a minha correção detalhada, vejo o que eu acertei e o que eu errei. Ok, vou para o meu segundo simulado, depois terceiro, quarto simulado. Eu divido para os meus alunos, acho muito interessante a gente fazer sempre de 4 em 4, para eu analisar. Os alunos fazem os 4 simulados, para tudo e vamos analisar. Por que é importante medir? Porque eu tenho que saber quando eu acertei, quais questões eu errei, quanto tempo eu levei. Por que isso é importante? Porque, olha só, tem alunos, quando entram na mentoria, só para vocês entenderem, eles falam o seguinte para mim, não, eu tenho muito problema com matemática, não está fluindo, não está dando certo, não. Ele começa a fazer a mentoria e ele começa a gabaritar a matemática nos simulados. Só que aí ele erra 3 de 5 de história. Opa, medir me faz visualizar isso. Então, olha só, nós demos muita atenção para a matemática e negligenciamos a história. A gente precisa equilibrar os tempos. Porque quando você começa a estudar, o que é comum que os alunos façam, né? Eles entram desesperados, porque eles têm muito problema com exatas, e aí eles começam a estudar muito exatas por conta da mentoria. Só que nessa de estudar muita matéria de exatas, gente, a gente não gosta daquilo que a gente não aprende. Quando você começa a aprender, começa a desenvolver, o negócio começa a fluir, o aluno começa a gostar da brincadeira e começa a fazer mais. Então, o que acontece? É comum os alunos começarem a criar uma certa afinidade. E a gente começa a dar muita atenção para isso. E aí o aluno começa a perceber, poxa, eu acertei 9 de 10 de matemática, mas eu errei 2 de história, coisa que eu não errava. Então, quando a gente consegue medir, eu consigo colocar, eu consigo visualizar onde é que eu estou negligenciando e onde é que eu estou dando mais atenção. E isso é muito importante para a gente. Então, olha só, fiz o meu primeiro simulado, acertei 30 de 40. Fiz o segundo simulado, 31 de 40. Fiz o terceiro, 35 de 40. Opa, nós estamos evoluindo. Só que não basta só eu aumentar o número de acertos. Pode ser que o simulado 2 tenha sido um pouco mais simples que o primeiro. Pode ser que o simulado 3 tenha algumas coisas que eu tenho mais afinidade do que o primeiro. Por isso eu acertei um pouco mais. Então, todo esse processo tem que ser avaliado. O que tem que ser avaliado, Débora? No seu simulado, você precisa analisar algumas coisas. Quais coisas? Esse simulado, uma coisa muito legal que eu faço com os meus alunos aqui, gente, é o seguinte, ó. Esse simulado, o foco é analisar o que nesse aluno? Eu vou aumentar o grau de complexidade das questões e vou ver se ele consegue fazer. Então, eu quero ver o quanto ele consegue fazer se a prova vier um pouco mais pesada, um pouco mais intensa. Opa, ele acertou X questões. Aí eu analiso o seguinte, quais questões que esse aluno errou? Isso é muito importante. Então, o seu simulado, ele tem que ter intenções. Ah, não, esse simulado aqui é mais exigente. Quantas questões eu acerto quando eu faço um simulado mais exigente, mais pesado que minha prova? Ah, acerto X. Quais matérias que eu tive dificuldade quando ela fica um pouco mais intensa? Eu tenho que medir isso para eu saber se eu estou evoluindo ou não. Fiz o meu segundo simulado. Qual que é a intenção do segundo simulado? Tempo. Eu quero ver se o aluno consegue finalizar a prova no tempo. Olha que sacada, gente. Então, as questões têm o nível da prova, só que eu exijo muito mais raciocínio lógico, um raciocínio mais rápido do meu aluno, para ele conseguir desenvolver aquilo no tempo. Então, os simulados, eles precisam ter intenções. Opa, esse aluno que ele precisava terminar a prova em tanto tempo, ele não terminou. Então, ele conseguiu fazer, mas ele demorou mais tempo que devia. Por que ele demorou mais tempo? Então, ele tem que medir quanto tempo você gastou, quais foram as questões que você teve mais dificuldade, o que você errou. Então, a gente faz 4 simulados, abre esses dados, abre essas informações para analisar. Eu gastei mais tempo? Ah, nas questões do simulado 1, eu errei probabilidade, simulado 2, probabilidade, simulado 3, probabilidade. Poxa, então tem uma coisa errada. Probabilidade é um problema para a gente. Vamos abrir as questões de probabilidade e ver o que está acontecendo. Ok? Então, olha isso, gente. O que você precisa? Você precisa medir. Porque quando eu meço, vamos supor, igual tem no caso, tem alunos que falam, não, Débora, eu gabaritei física. Né? Já tem casos de alunos agora que vieram aí cheios de dificuldade exata, mas já gabarita física, já chega muito próximo de gabaritar matemática, 8, 9 de 10. Ah, peraí, ok, nós chegamos a um ponto aqui. Demos atenção interessante para essa matéria. Mas como é que nós estamos em português, geografia e história? Ah, Débora, eu comecei a errar um pouco mais. Por que eu estou falando isso? Porque o cronograma é diferente de horário. Ah, o aluno ele começa a estudar, ele começa a deixar muito tempo para estudar matemática, porque ele tem muita dificuldade. Faz sentido isso, né? Só que se a gente começou a melhorar, Débora, eu paro de estudar matemática então, vou estudar história? Não.
você reduz a carga horária. Então, vamos supor, Débora, eu coloquei 2 horas para eu estudar todas as matérias. 2 horas para português, 2 para matemática, 2 para história, 2 para física. Só que dentro dessa minha análise, dentro dessa minha métrica de desempenho, eu estou vendo que eu estou evoluindo muito em X matéria, mas não estou evoluindo nessa outra matéria. O que eu faço? Eu vou equilibrar esse tempo. Então, reduz. Ao invés de ficar 2 horas, fica 1h30 ou 1 hora, em quem você está dando bem, para você manter o ritmo, e aumenta onde você está tendo dificuldade. Por quê? Porque a gente precisa chegar num grau de excelência de todas as matérias. Por isso, metrificar é extremamente importante. Então, assim, não é opcional. Se eu só vou estudando e eu não tenho métricas de evolução, peraí, eu evoluí em matemática? Dentro do sistema, né, dentro desse monte de simulado que a gente faz, é possível ver, o aluno evoluiu muito em determinada matéria, mas ele não saiu do lugar em determinadas matérias. O que a gente faz? Atenção, então, especial para aqui. Então, a gente direciona nosso foco e nossa luz naquela dificuldade. Por esse motivo, gente, que é extremamente importante medir.